Boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais uma aula do Ministério de Música e hoje eu vou falar sobre estilo musical. E é um tema bastante complicado se você não entende a base. Normalmente, o pessoal que a gente quer gospel, evangélico, confunde tanto quanto qualquer outra pessoa, mas a gente tem um pouco mais de confusão por não saber, às vezes por algum até preconceito com outros estilos, a gente não norteia, não tem um norte do que é um estilo musical em si. Estilo musical não é ritmo, estilo musical, estilo musical faz parte. Vou melhorar isso, deixa eu voltar. O estilo musical é composto por vários elementos. Para ele se tornar um estilo, ele tem que ter alguns elementos, uma variação de elementos bastante considerável. E ainda mais no mundo de hoje que a gente está, é muito mais complicado você dizer isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, de tanto que a gente está fundido de estilos, né, de elementos. Então, inicialmente, eu sempre, muito interessante, eu sempre esqueço que eu tenho um slide. Inicialmente, muito antes de existirem tambores, o homem provavelmente já dançava usando as palmas ou batendo o pé. Eu sempre defendo isso, Você pode detestar funk, samba, qualquer coisa, mas é impossível você ficar alheio a uma pulsação. Impossível. Está lá fazendo tum, pá, tum, tum, você automaticamente seu corpo ele já está marcando tempo, dando umas batidinhas e assim pode ser cristão, pode ser não cristão. Isso Deus colocou no homem. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que botou isso nele e não tem como você fugir disso. Por mais frio que você seja, isso é impossível, praticamente impossível. Você começa e se liga, não gosto dessa música, aí você não vai reagir, mas você reage. E esse antropólogo, na verdade, Rafael de Menezes, disse que as primeiras músicas compostas pelo ser humano acompanhavam danças ligadas a cerimônias religiosas. Então, tudo que a gente, assim, a origem do que a gente faz e o que a gente vê de teoria, o que a gente vê nos livros, veio da observação do que existia. Então, a música não foi feita sozinha, ela vinha ligada sempre a alguma coisa, algum outro tipo de manifestação artística, a dança, por exemplo, né? Então, uma coisa está ligada à outra. As primeiras músicas compostas pelo ser humano... eu já falei isso, né? Já, só não passei o slide. E aí, o grande lance é que, para você conseguir definir os estilos musicais, você tem que conhecer elementos musicais básicos. Quando dou aula de música para as crianças, é engraçado porque eu pergunto assim, você sabe o que é música? O que é música para você? Aí, tem as mais variadas respostas, né? Tem aquela coisa, a música é aquela que me emociona. A música mexe comigo. Sempre tem uma criancinha que está mais sensível, né, bonitinha e tal. Mas tem adulto que fala, música, sei lá, eu gosto de ouvir. É uma coisa tão abstrata que você não consegue com palavras assim. É isso. Aí tem sempre alguém que é cabeçudo, pensa em uma definição e tenta colocar em palavras o que a gente escuta e sente, porque essa é a realidade. Então, a música ela tem melodia. Na aula sobre, eu não sei se foi sobre cantores ou uma outra, mas eu sei que eu falei sobre isso. A melodia são sons executados um após o outro. Simples. Fiz lá, 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 lá. Já sei o que eu vou fazer. Espera aí, sigam meus bons. Espera aí, de novo. Seguinte. Vou exemplificar. Não sei se está aparecendo aí. Sons tocados um após o outro. Quando uma pessoa canta sozinha, ela está executando uma melodia, seja ela boa ou ruim, ok? Isso que eu fiz aqui tá bom para música, né, experimental, né? Um negócio meio desconexo, tá meio solto. Mas se eu fizer tá
está organizado, você identifica, você vê que tem uma ideia de início, depois você vê o meio, depois você vê o fim. Melodia. E como eu esqueci o passador, pega para mim, Davi, por favor. Que eu voltei para deixar ele, né? Muito inteligente. Vamos lá. A harmonia são sons executados ao mesmo tempo. Por definição, isso é harmonia, ok? Aí eu faço. Tá um pouco mais, né? Dá para você entender melhor o que está acontecendo. O próximo é ritmo. É a duração de cada som dentro de uma determinada pulsação. Então, por exemplo, uma coisa boba, se você fizer. O primeiro som durou mais, o segundo som durou menos. Claro que quando você escuta uma música, você não vai pensar matematicamente nisso. Mas isso acontece durante a execução de uma música, alguma coisa assim. Uma manifestação musical. E a relação entre esses elementos é o primeiro passo para a definição de um estilo musical. Analisar o conteúdo das letras também, os instrumentos usados também, as figuras rítmicas, porque, na verdade, a gente usa muito células rítmicas. São trechinhos de figuras rítmicas repetidas várias vezes durante uma música. A interpretação e a origem étnica é importante também para se chegar ao estilo musical. Exemplos. Samba enredo. Ok. Compasso normalmente binário. A linguagem informal e, em geral, conta a história de um determinado assunto que pode normalmente... eu estava até comentando isso com o Rafa. O samba em si, eu usei samba enredo porque é uma coisa muito da gente carioca, né? E o Brasil é muito ligado a isso. Mas o samba, ele tem muitas vertentes, uma delas é o samba enredo. O samba, ele é tipo, mal usando o exemplo, talvez, mas é tipo um blues, porque em termos de conteúdo de letra, porque ele retrata o que acontece no dia a dia. E, normalmente, é o dia a dia de pessoas que têm uma vida muito sofrida, uma vida muito difícil, mas que, mesmo assim, ela relata coisa difícil, mas ela sempre encontra alguma coisa legal para falar, porque a vida é boa no final de tudo. Então, assim, se você observar o samba de uma forma geral, ele é assim. As letras dele vão para esse canto. Daí você tem um monte de tipos de samba. Samba enredo, partido alto, samba canção. E depois vem o nosso amigo pagode, que vem, né, o desdobramento do desdobramento. Mas, basicamente, é isso. Os instrumentos que a gente usa. Normal é afoxé, chocalho, cuíca, tamborim. Uma pergunta, você vê cuíca no blues, por exemplo? É um tamborim, você vê um tamborim no blues? Você não vê. Então, o que é muito característico desse estilo musical também são os instrumentos usados. Ah, Dani, eu posso usar uma guitarra dentro do estilo? Pode, porque o arranjo é seu, com certeza você vai escolher o que você quiser botar. Mas, por definição e por observação, você vê que ele segue alguns passos até chegar no samba. O que vier depois disso, agregando, é uma fusão, ok? Eu vou falar isso lá mais para frente. A célula rítmica não é a única, tá? A parte da célula rítmica, essa não é a única, é uma delas, e ela também tem ramificação. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui mais de perto para enxergar. Cadê? Se você fizer tá, 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 tá. Isso você ouve isso muitas vezes. Você vai ver um instrumento fazendo isso, o outro vai fazer marcação do tempo forte, e no final você vai ter aquela sensação de estar fazendo assim. É automático. Ela é feita e você vê que o seu corpo responde justamente a essa coisa. Tu fica assim. Como eu disse, é reação. Gosta ou não gosta, é uma reação. E essa é uma das bases rítmicas do estilo, e ela vai se repetir ao longo da música com as variações, como eu falei. A harmonia vai ter sétima, diminuta,
vai modular, vai usar maior e menor, no meio do caminho vai começar com um, porque normalmente o samba enredo é bem grande, bem grande. Então, para ele ter uma dinâmica legal, ele vai usando a harmonia também. Não é simples. A harmonia do samba não é uma harmonia simples. Por mais que tenha letras simples, ela não é uma harmonia simples. O blues, a gente tem a linha de baixo fazendo grooves. Os primeiros versos tradicionais consistem em uma única linha repetida 4 vezes. Tem gente que acha cansativo muito por causa disso, no blues. Tem as raízes africanas, como também falei no início. Instrumentos, guitarra, piano, harmônica, que é a gaita, xilofone, vocal. A harmonia, aquele ali é o primeiro grau da escala. Depois, provavelmente a gente vai conseguir inserir mais assuntos dentro do Ministério de Música, a gente vai falar sobre isso. Primeiro grau, a primeira nota da escala que vai ser tocada, tem sétima, o quinto grau tem sétima, tem muitas sétimas dentro dessa escala, né, que normalmente não teria. Pode, por favor, botar para mim esse link? Ele dá uma sensação completamente diferente. Não vai dessa vez, não. Eu não conheço essa música toda, foi mal. Entendeu a diferença? O samba eu não botei o link, tá, gente? Desculpa. Mas, se vocês lembrarem da escola de samba todo o carnaval, vocês vão saber do que eu estou falando e vão enxergar cada ponto que eu botei. A gente também tem as fusões. Como é que é isso? Por exemplo, você tem um estilo, que, por exemplo, é o samba, e você vai fazer um mix, vai pegar elemento de um outro estilo e vai colocar dentro dele. Você pode colocar esse, colocar tantos outros, mas tem que fazer com sabedoria, tá? Porque senão fica muito estranho, fica muito esquisito. Tá bom? Normalmente, as pessoas um pouco menos ousadas usam 2 estilos, né? Usa um, aí coloca uma coisinha do outro. O pop, e por que eu estou falando disso? Porque a gente vai entrar agora numa parte que é o que a gente mais vê. Para falar de fusão, eu posso, por exemplo, tem muitas bandas que vocês podem pesquisar na internet. A gente tem o Angra, que é um power metal, e ele tem algumas músicas deles têm elementos brasileiros, coisas indígenas. O Villa-Lobos misturava muito as coisas brasileiras, os elementos brasileiros na música clássica, na música erudita. Então, assim, exemplo não vai faltar. Tem bandas que conseguem usar 3 estilos e você, por exemplo, vai usar numa virada de bateria, ao invés de ele fazer tá 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 tá, ele vai falar tá 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 tá. Pô, isso lembra o samba. O cara vai fazer uma virada, ele botou um elemento no momento daquela virada para fazer e o cara está tocando rock, por exemplo. Então, isso é uma fusão. Não significa que o cara que está tocando rock é sambista, entendeu? Você consegue identificar, se você tiver um bom ouvido e entender, cada estilo tem os estilos raiz, o estilo que é raiz, que vai dar origem a vários outros. Se você identificar um por um, pegar o blues e estudar o blues, você vai ver que você você vai perceber que ele dificilmente vai ter uma cuíca, por exemplo. É um exemplo grotesco. Se você pegar o rock, gente, o rock é um troço assim, tipo samba. É um negócio que tem amplas ramificações, muitas. E cada ramificação tem uma característica que vai ter uma base do samba, por exemplo, mas vai ter um outro elemento que é uma outra figura que caracteriza um outro tipo de interpretação cantando, e aí você vai... Ih, surgiu o samba-canção. Entende? O rock progressivo, power metal, o melódico, o metal melódico, dentro do rock, pega a raiz do rock. Sempre vai ter distorção, gente, pelo amor de Deus. Se não tiver uma guitarra com riff, um negócio gritando, não é rock.
entendeu? Ao passo que, só porque numa música pop tem rock, não significa que ela seja rock. Peguei, né? Agora acabou com vocês. Vou explicar. No pop, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. No pop, a gente tem coisas muito interessantes. Que, normalmente, duração média curta, escrita em formato básico, estrutura verso-refrão. Tipo, não tem muito o que pensar mesmo, porque a música é popular. Na verdade, ela veio... não é contra o erudito. Ela é um contraponto do erudito. Então, o que não era erudito era popular, porque eram os populares que faziam, né? Isso aí é parte da história. E aí, os refrões e batidas repetidas, elas são super produzidas. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. A harmonia é muito simples. Letras com temas universais. Amor, amizade. Não tem uma coisa assim, ai, que reflexivo. Eu estou pensando na minha dor. E essa dor do meu trabalho... Não tem isso. O pop, ele é leve. As letras são leves, normalmente. Visa atingir o maior número de pessoas. Normalmente, usa elementos de outros estilos musicais. Então, essa é a parte boa da coisa. Deixa eu voltar aqui. A música erudita, normalmente, ela tem uma duração grande. São peças enormes, são atos, são super grandes. Se você pegar as 4 estações de Vivaldi, que eu sempre vou falar, porque eu sou apaixonada, você vai ver, são 4 estações, são 4 momentos e 4 momentos enormes. Tem todo um porquê e aquela coisa toda da temática. Se você puder ouvir em casa, você vai ver que quando vai passando, você sente mesmo a diferença das estações, se você tiver um pouco de sensibilidade e calma para ouvir, né? É o comercial da Vinólia. É Vinólia o nome daquele negócio velho, daquele sabonete? É Vinólia? Que tinha o propaganda... Se você, sozinho, você não identifica que aquilo ali é uma primavera. Quando você começa a ouvir tudo, você... Ih, caramba, estamos aqui agora, tem passarinho tocando e tudo. Então, assim, você vai ter uma história instrumental toda enorme. Enorme. As músicas, tipo... As peças... Ai, Senhor, como é que é o nome daquilo? Ai, meu Deus. Wagner tem uma... que não é peça. Gente, eu esqueci. Wagner é o nome do compositor de... É uma ópera, é tipo uma ópera, mas tem um outro nome. Se eu me lembrar, eu vou falar para vocês. E ela é dividida em... Ela é muito grande, a estrutura, a estrutura de composição de uma música assim, não é igual ao pop, que você vai para o verso, aí você identifica o refrão, aí volta para o verso de novo e culmina no refrão, e aí acabou. Não, ela vem, aí ela cresce, depois ela calma, ela cresce, depois ela fica mais... Não existe tanta previsibilidade quanto tem no pop, tá? Os refrões normalmente são um ponto alto de uma música pop, porque tudo vai girar em torno do refrão. Você vai falar, por exemplo, nós que somos cristãos, falar sobre Jesus. E aí você está falando que ele é maravilhoso, ele veio para me salvar e tal. E aí o refrão vai falar, ó, quão lindo esse nome é. E você vai ficar repetindo aquilo. Gente, não é de verdade. Eu não considero um mantra. O pessoal usou e fala isso. Quando você usa com um propósito, não acho que seja um mantra, não. Esse propósito, não acho, não. Mas ele vai repetir, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Você já falou de Jesus, mas você está focando no nome dele. E aquele refrão, caramba, ele vai resumir tudo que você falou no verso. E a ponte também, ultimamente, tem sido assim, né? Tem sido um complemento do refrão. E as batidas repetidas, aquela coisa... A parte da repetição no pop é o que faz o pop ser pop. E por isso as pessoas não gostam muito, o pessoal que estuda música não curte muito pop. Porque se torna pobre. Se você repete a mesma coisa tantas vezes, caramba, que criatividade é essa? O pessoal já pensa logo assim.
Em compensação, o tópico de baixo dá uma compensada, que são super produzidas. Você pode não ter muita letra, uma coisa muito assim rebuscada, mas você tem muita dinâmica. Muita dinâmica. Como é isso, Dani? Ela vai, por mais que ela seja harmonicamente pobre, ela vai, os elementos, o efeito do teclado combinado com o efeito da guitarra, no momento certo da condução da bateria subindo, vai fazer você ficar... Você nem sabe por quê, mas a coisa foi planejada para isso. E aí você tem as superproduções, você tem a produção pensada da dinâmica, e isso é que faz o pop ser aceito, comumente aceito. Porque a realidade é essa. Por mais que, musicalmente falando, os músicos estudiosos e estudantes da música fiquem chateados, é o estilo musical que abrange o maior número de pessoas. E esse foi o objetivo dele mesmo. A harmonia simples, você vai ter um dó, um fá, um sol, um lá menor, torcendo para ir para o ré menor, para dar uma variada no fá. Quem estuda harmonia vai saber. E aí, esses dias, eu vi o Israel Salazar falando no story dele, que ele falando justamente sobre a questão da pobreza, né? Que ele viu um vídeo na internet de um colega de ministério, né? Que tinha 63 milhões de visualizações, e ele falou que tinham 2 acordes. Eu não sei quem é, não pesquisei, não quero saber, porque eu quero ficar pura diante do Senhor. Brincadeira, mas eu também não sei quem é mesmo, não. E ele falou o seguinte, 2 acordes? 2 acordes, assim... Não, a letra está boa, mas 2 acordes. Será que a gente não tem condição de dar uma trabalhada nisso? Será que a gente... Sabe? A gente pode colocar, né, um pouquinho mais de empenho. Vai estudar. Ele fala muito isso. Vai estudar, gente. Não tenha preguiça. Então, assim, realmente, o pop, algumas composições de pop são realmente extremamente cansativas. Assim, mas, para alguns propósitos, funciona. A gente não pode dizer que não presta. Nunca vai poder falar isso. Porque cada coisa tem o seu propósito, seu momento, o seu lugar. Ok? E aí vem a Hillsong. Porque a gente, como Asas, por exemplo, a gente se inspira em outras pessoas, se inspira em outros ministérios e tal. E o propósito dessa aula é para a gente conseguir identificar e entender o que nós fazemos como Asas. Mas eu peguei o exemplo da Hillsong, que é uma coisa que quem não é do ministério e vai assistir esse vídeo vai conseguir identificar, porque também conhece. É um grupo pop que, de tempos em tempos, insere elementos novos em seus projetos. Foi a coisa mais simples que eu pude dizer sobre a Hillsong. Ok? Porque se tem uma coisa que é super produzida, são as músicas da Hillsong. Se você analisar friamente, ponto a ponto, da música da Hillsong, ela não tem nada demais. Que os músicos que entenderam o que eu falei, digam amém onde estiverem. Mas ainda encanta, ainda emociona, apesar de ser muito simples. Por que que de tempos em tempos ela insere? Ela não fica no mesmo lugar o tempo inteiro, ela está sempre dando movimento aos seus projetos. E agora eu peguei alguns momentos da Hillsong diferentes. Não, se eu fosse analisar tudo, gente, são 24 álbuns, não ia dar tempo. Mas, por favor, vamos colocar a primeira For This Cause. Não sei falar isso, não. Vai. For This Cause. Hope has found its home within me. Now that I've been found in you, that all I am, the all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you.
to see your face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. I'm living for this cause. I lay down my life into your. Esse é o refrão. Próxima música. Música é observação, hein, gente? Muita observação. Vamos lá. You give it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me. All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way. Tentei pegar músicas início, meio e mais, um pouco mais recente. Essa não é... Vai, This Is Living nem é da Hillsong, mas é do grupo dentro da Hillsong, né? Pode passar, tem como passar não, né? Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Então, primeira música. O que vocês analisam que tem, que na segunda não tem, que na terceira não tem? Tem cordas no primeiro. No primeiro você tem o teclado como protagonista. Olha aí, já foi tempo, hein, Luan? Quem diria, não é mesmo? É. E era um teclado... bons tempos. Que tal, né? Vamos tentar voltar com isso. Mas, ó, você tem um pouco mais de acorde, você tem a presença de vocais dividindo no início, já no verso, não no refrão só. Você não tem guitarra na cara na primeira música. A levada da bateria é completamente diferente, ela tem mais convenção, aquelas paradinhas que na One Desire não vai ter. Você vai ver o elemento guitarra mais na frente, você vai ver a bateria com uma outra levada. Você vai ter vocais? Vai, mas já está diminuindo, já não tem aquela abertura de voz no verso. Exatamente. O teclado está um pouquinho mais para trás, tem pad, tem órgão, ok. Na One Desire. Aí o que é isso? Ah, é isso mesmo, o violão fica mais na frente também. Coisa que na primeira, não vou repetir esse nome, na primeira não tem tão evidente assim. Então, na This Is Living, é chocante a diferença das duas para essa. E se você pegar o álbum de agora, mais para cá,
um pouco mais para cá, os elementos da This Is Living, que é da Young and Free, são adolescentes, né? Deles, os elementos são eletrônicos, completamente eletrônicos. E a igreja, ela insere esses elementos dentro da Hillsong Worship, né? Que é a parte do pessoal mais adulto. Eles inserem isso, eletrônico, porém, eles pegam elementos indie. Uma coisa muito, assim, eles também usam da Young and Free, mas fica mais evidente isso no indie. O indie tem aquela coisa, trocando em miúdos, tá? O indie dá aquela sensação de estou alto, estou viajando, mas uma viagem boa, ok, queridos? É uma parada boa, tá? Ele cria um ambiente em que você... É como se te abraçasse, assim, sabe? O indie me dá essa impressão. E eles usam esse elemento. Eles já usaram elementos que, por exemplo, o pessoal do U2 usavam muito elementos do U2, literalmente copiavam praticamente o que o U2 fazia, e com muita inteligência e excelência, né? Eles não copiam assim, estou copiando, sou uma cópia da cópia. Eles fazem muito bem isso. E os elementos deles de agora já são a coisa mais para o indie, aquela coisa mais né? mais de grudadinho, mais intimista. E essa coisa do eletrônico não ficou para trás ainda. Ainda existe o elemento eletrônico, mas não é mais o foco. A Hillsong já está indo para outro canto. Então, é movimento. A Hillsong tem movimento, entendeu? Isso é muito legal. E aí, deixa eu ver se eu já passei isso. O Asas da Fé, que foi o objetivo disso tudo para a gente chegar aqui. O Asas da Fé também é um grupo pop, em sua essência, né? E eu posso dizer que o estilo que nós usamos é o pop, tanto quanto a Hillsong usa. O que diferencia nossos discos um para o outro, o que a gente faz, muito é a composição, porque os compositores, cada um tem uma maneira de compor, um estilo de compor, uma influência, e isso é visto na hora de você fazer um arranjo, de você fazer uma cara, né? A gente teve muita, como direi, não foi relutância, foi muita dúvida, na verdade, do primeiro CD que nós tivemos para o segundo CD, mas para o terceiro principalmente. A gente, no terceiro, apesar de não sermos 100% aquilo, a gente teve uma coerência... não é coerência, não, gente, a palavra. Vou refazer. A gente teve uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento que foi vista durante o início, meio e fim do CD. Todas as músicas elas têm elementos que conversam uma música com a outra, completamente. Assim como... O segundo CD também tem, só que não tinha efeito de teclado na cara, o segundo CD, quem não ouviu aí na internet pode pegar, a gente está no Spotify, pode ver lá que a transição do primeiro para o segundo para o terceiro CD. Não existe um melhor do que o outro, existe um diferente do outro. Porque nós vivemos momentos diferentes em cada CD aqui na igreja e como composição também. O primeiro, a gente é pop, mas a gente está usando guitarra. Então, eu acredito, dentro da minha humilde visão, que a gente tem um pop rock no primeiro CD. No segundo CD, a gente também tem, mas ele já está mais, digamos assim, evoluído no sentido de definido, né? O primeiro CD ele tinha teclado, tinha muito teclado, tinha convenção à beça, coisa que a gente não usou tanto no segundo CD. E aí, mas tudo isso está na linha do pop. Só que a influência de cada CD foi... Nesse aqui, no primeiro CD, tem mais teclado. Os tecladistas dizendo amém. Amém, igreja? Tem mais arranjo trabalhado, porque era uma época... Eu não me lembro... Qual foi o ano? Alguém lembra do ano do primeiro CD? Eu não me lembro. Mas eu sei que, por exemplo, a Lagoinha tinha muita convenção. E o nosso arranjador na época, que inclusive é o mesmo arranjador desse último... que sofreu transformações absurdas, como vocês puderam ver, ele era muito ligado à Lagoinha. Então, os arranjos que ele fazia lembravam bastante a ideia de você ter convenção, trabalhar cordas, tinha mais cordas no primeiro CD. No segundo CD, não foi o Maurício, foi o Gilson, né? Isso, o Gilson. Só tem 3.
O Gilson tem uma outra influência. E você vê que, apesar de ser pop, a cara está diferente, porque os elementos foram valorizados de outra forma. A guitarra foi usada de outra forma. Teve teclado, mas não foi protagonista, como foi praticamente no primeiro CD. E no terceiro CD, a gente teve, sim, o teclado como protagonista, mas não sozinho. E ele estava sendo muito usado como efeito, coisa que muito a Hillsong usa. O pessoal, não só a Hillsong, outras igrejas, a Bethel também usa, uma outra galera também usa. E a gente se inspirou, a Carrie Job também, a gente pegou muita influência dos CDs da Carrie Job. E a gente fez essa fusão, continuamos pop, mas os elementos que nós usamos foram efeitos, guitarra, ela não tinha riff exatamente, ela era usada como um efeito também. Então, a gente tem vocais, muito pouco de vocal, de arranjo vocal foi muito pouco, porque dentro desse estilo, a gente analisou e percebeu, não, a gente não tem tanta divisão de voz aqui, a gente não tem intervenção de voz, contracanto, não tem isso, nesse estilo não entra, como teve no segundo. O segundo teve arranjo vocal mais elaborado, o primeiro também teve, mas esse não teve. Então, assim, vocês conseguem identificar, entender que, independente de ser pop, cada CD vai ter um jeito, porque os elementos usados mudaram, foram inseridos de outra forma. Esse é o objetivo dessa aula. Entenderem que, mesmo a gente tendo uma base, primeiro, identificar a base, que nós temos, principalmente no meio evangélico, que é pop, e também me lembrando agora, por exemplo, a gente tem o raiz coral, a gente tem uma galera que usa muito black music, que é outro estilo, que é outra parada, vai ter muito mais hold, você vai ter a harmonia trabalhadíssima, uma estrutura de música muito diferente. Se você identificar, caramba, eu estou ouvindo aqui, não sei, estou ouvindo o raiz coral, estou ouvindo aquele grupo que é super famoso. Gente, é super famoso, eu não lembro do nome, isso é um absurdo. Kemuel. Gente, a influência deles é clara, mas assim, o pessoal, o que caracteriza... Todo mundo, quando fala black music, lembra de quê? Melisma, harmonia torta. Estou errada? Harmonia... Amém, igreja? Amém! Coisa que aqui não tem, hein? Então, dá amém também. Ok? Então, eles veem a harmonia, o vocal é valorizado, o vocal é um elemento fortíssimo dentro disso. Então, quando vocês ouvirem qualquer outra música agora, pensa... O que está sendo valorizado aqui? Isso faz parte de que estilo? Qual é o objetivo dessa aula? A gente identificar, nós do Asas, por exemplo, somos pop, mas nesse momento, o que a gente está inserindo de elemento que vai fazer um pop rock, um pop funk, um pop... Entende o que eu estou querendo dizer? Pop por ser simples, por ser uma linguagem tranquila. E o que vier acoplado é o que vai dar a cara para aquilo. Deu para entender isso? Tranquilo? Então, é isso que o objetivo... Tem muita coisa para falar? Muita. Mas, se eu for entrar em detalhes, vão ser, sei lá, 2, 3 aulas. Não estou brincando. Porque é analisar estilo por estilo, entender a raiz de cada coisa. Porque, por exemplo, para você não ficar magoado quando a gente fizer um arranjo no vocal e for uma coisa super, tipo, 2 vozes apenas, a voz base é a divisão. Na música que a gente canta Eu Vou, só tem uma voz, né, que divide. Sabe? Então, assim, não fica triste. Entenda o estilo, aceita no coração... E seja feliz. Você está sendo usado para um propósito. Se, por exemplo, a gente vier a fazer uma cantata, poxa, não vai poder usar só uma voz. A gente vai ter que valorizar os arranjos vocais, mesmo sendo pop. Entendem? Então, assim, quando vocês estão no Asas, estão entrando no Asas, alguém está querendo conhecer o Asas, entenda que nós somos pop. Com muito orgulho, irmãos. Muito orgulho. Aceita isso. Mas temos fusão de elementos de outros estilos dentro dele. O próximo CD, eu não sei qual vai ser a cara ainda, a gente não falou sobre isso, mas já posso adiantar que não vai ser igual a esse. Já tem uma outra influência, uma outra pegada. Por quê? Está entrando compositor diferente, isso muda tudo, gente. Composição diferente, influências diferentes, vão dar uma cara diferente para o próximo trabalho. Mesmo sendo pop. Ok?